bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula vamos ver. Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco o conceito de função composta. Então, seja a função f de x, que vai de um conjunto A a um conjunto B, e a função g de x, que vai de um conjunto B ao conjunto C. Chamamos de função composta de f em g e denotamos por fog de x, lê-se, fog de x, ou f composta com g, sendo que a fog de x leva os elementos do conjunto A elementos de um conjunto C. Vamos entender então como é que isso funciona. Tomemos então um conjunto A formado pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Tomemos um conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. E tomemos o conjunto C formado pelos elementos W, K e Y. Então o que acontece? A função f ela vai levar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então ela vai estar ligando o Azinho ao 1, o Bzinho ao 2 e o Czinho ao 3. Já a função g ela vai estar ligando os elementos do conjunto B aos elementos do conjunto C. Então ela vai levar o elemento 1 em W, o elemento 2 em K e o elemento 3 em Y. O que faz a função composta? Ao invés dela trazer, na verdade, os elementos do conjunto A para o conjunto B e os elementos do conjunto B para o conjunto C, ela vai levar diretamente os elementos do conjunto A para os elementos do conjunto C. Então, essa é a função composta. A função composta ela leva direto. Em vez de a gente percorrer vários caminhos, ela vai num caminho mais direto. É como se nós tivéssemos, por exemplo, a f de A, a f de A vai ser quem? Vai ser 1. Por quê? Porque quando eu tiver o elemento Azinho ali, a minha f leva o Azinho em 1. E quando eu tenho a g de 1, ela leva em W. Então, se eu tivesse a f da g de 1, ela levaria diretamente o meu elemento Azinho direto para o elemento W. Ao invés de eu ter que fazer a função f que leva Azinho em 1 e a função g que leva 1 em W, a minha função composta ela leva direto o meu Azinho ao meu W. A função composta ela pode também ser denotada da seguinte forma, tá? A fog de x, a gente pode colocá-la como a f da g de x. Observem que esse g de x aqui, ele ocupa o quê? O espaço, do x da f. A função g, ela é um elemento de domínio, da minha função da minha função f. Vamos a alguns exemplos para a gente entender um pouco. Tomemos a função f de x igual a 3x menos 4 e a função g de x igual a 5x menos 1. Vamos determinar a fog de x, vamos determinar a fof de x, vamos determinar a gof de x, vamos determinar a gog de x e vamos determinar a gof de x. O que é isso daqui? É a função composta da f com a g. Essa daqui é a função composta da f com ela mesma, com a própria f. Essa daqui é a função composta de g com f. A gente vai ver de que normalmente essa composição ela não é comutativa, ou seja, a fog de x ela vai ser diferente da gof de x. E aqui nós temos aqui a composta da g com a g, e aqui nós temos uma composição um pouco mais complexa, que é a g composta com f, composta com g, composta com f. Vamos ver como é que isso funciona então na prática. Vamos calcular então a f da g de x. Então, a f da g de x, o que acontece? A g de x ela é 5x menos 1. Então, eu vou ter que ter a f de 5x menos 1. No lugar, então, do x da minha função f, eu vou colocar quem? 5x menos 1. Então, no lugar desse x daqui, eu vou colocar quem? 5x menos 1. Não entendi, professor. Vamos lá. Eu tenho aqui a f de x.
nós temos a f da g de x. Então essa g ela está ocupando exatamente o lugar de quem? O lugar desse x daqui. Então no lugar do x da minha função aqui, na lei de formação da função, eu vou colocar quem? Eu vou colocar a g de x. Quem é a g de x? 5x menos 1. Então por isso é que a gente vai colocar aqui no lugar desse x, 5x menos 1. Então vai ficar como? 3 vezes 5x menos 1 menos 4. Então nós vamos ter ali, como eu falei, 3 vezes 5x menos 1 menos 4. Vamos fazer aqui a distributiva, então vai ficar 15x menos 3 menos 4. E nós vamos ter o quê? Que a função f da g de x ela vai ser 15x menos 3 menos 4 é menos 7. Então, a função composta da f com a g de x, ela vai ser o quê? 15x menos 7. Ah, professor, eu não entendi ainda. Não tem problema. Vamos fazer as outras para que vocês possam ir entendendo ao longo do processo. Vamos lá, para a letra B. Então vamos lá, o que nós queremos agora? Nós queremos a f da f de x, conforme está escrito aqui. Ó, a f da f de x. Observem que essa f de x aqui, ela é o x dessa f. Então no lugar do x aqui, eu vou colocar quem? A própria f de x. Então no lugar desse x, eu vou colocar quem? 3x menos 4. Então o que eu quero? Eu quero a f de 3x menos 4. Quanto é que é a f de 3x menos 4? Ora, basta substituir no lugar desse x por 3x menos 4. Então vai ficar 3 vezes 3x menos 4 menos 4. Faz a distributiva aqui, nós vamos ter o seguinte. De que a f da f de x vai ser igual a 9x menos 12 menos 4. Menos 12 menos 4 dá menos 16. Então nós temos de que a f da f de x é igual a 9x menos 16. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo o ritmo. E agora, o que nós queremos? Nós queremos a GOF de x. O que é a GOF de x? A GOF de x é a g da f de x. Então, no lugar do x de quem? Da g, eu vou colocar quem? A f de x. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? Essa função daqui. Então, vai ficar, na verdade, o quê? A g de quanto? De 3x menos 4. E quanto é que é a g de 3x menos 4? Bota no lugar desse x, 3x menos 4. Então, aqui vai ficar 5 vezes 3x menos 4 menos 1. Observem que não pode esquecer esse valor daqui, tá? Esse valor aqui, ele é imprescindível, porque senão a gente erra o valor da função composta. Fazendo a distributiva aqui, como é que nós vamos ter? Como é que nós vamos ficar? Observem, nós vamos ficar com o seguinte, de que a g de 3x menos 4 vai ser igual a 15x menos 20 menos 1. Menos 20 menos 1 menos 21. Então, nós temos de que a g da f de x ela é igual a 15x menos 21, que deu diferente exatamente da FOG que a gente fez lá no início da nossa função. Se vocês quiserem voltar um pouquinho o vídeo, vocês vão ver de que os dois valores deram diferentes. Tá? A FOG deu um valor e a GOF deu 15x menos 21. Beleza? Vamos continuar então para a gente entender esse processo de composição de função composta. Vamos lá. Então agora o que nós queremos? Nós queremos a GOG de x, ou seja, a g da g de x. Ou seja, essa g de x aqui, ela é o x dessa g. Então no lugar desse x daqui eu vou colocar quem? Vou colocar exatamente o 5x menos 1. Então nós vamos ter de que nós queremos a g de 5x menos 1. Como é que fica isso? A g de 5x menos 1 vai ser 5 vezes 5x menos 1 menos 1. Faz a distributiva aqui. Como é que vai ficar? Nós vamos ficar com 25x menos 5 menos 1. 25x menos 5 menos 1, menos 5 menos 1, menos 6. Então nós vamos ter de que a GOG, ou a g da g de x, vai ser igual a 25x menos 6. Seguindo. Vamos agora a esse exemplo que tem um pouco mais de composições. Nós queremos a GOF, ou seja, a g da f de x.
Observe que a gente vai começar sempre pela parte mais interna, tá? Então a gente vai começar por esse f de x aqui. Então observe que a gente tem o quê? A gente tem a g da f de x. Então eu vou ter a g de quem? De 3x menos 4. Ou seja, no lugar do x da g, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o valor de 3x menos 4. Então vai ficar 5 vezes 3x menos 4 menos 1. Então vamos ver como é que a gente vai ter. A gente vai ter a g da f da g de 3x menos 4. Isso vai me dar a g da f de quem? Bom, eu estou falando de quê? De colocar 3x menos 4 no lugar do x da g. Então, aqui no lugar desse x, eu vou colocar quem? 3x menos 4. Vai ficar 5 vezes 3x menos 4 menos 1. Então, 5 vezes 3x menos 4 menos 1. Fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter 15x menos 20 menos 1. Então, vamos ter a f de 15x menos 20 menos 1. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter agora que nós queremos a g da f de 15x menos 21. Observe, então, o que nós temos? No lugar do x da f, agora, nós vamos colocar quem? 15x menos 21. Então, no lugar desse x aqui, a gente vai colocar 15x menos 21. Então, como é que vai ficar? 3 vezes 15x menos 21 menos 4. Então, 3 vezes 15x menos 21 menos 4. A g disso daqui. Faz a distributiva, vai dar 45x menos 63 menos 4. Então, nós vamos ter que vai ser a g de 45x menos 67. Agora, o que nós temos? No lugar do x da g, nós vamos colocar quem? 45x menos 67. Então, aqui no lugar desse x, a gente vai colocar quem? 45x menos 67. Então, vai ficar 5 vezes 45x menos 67 menos 1. E como é que vai ficar essa distributiva? Aqui nós vamos ter 225x menos 335 menos 1. Então, a g da f da g da f de x vai ficar igual a 225x menos 336. Tá? Então, é assim que a gente faz a composição de funções. Tá? É só a gente seguir a ordem certinha, tá? E fazer as coisas com calma para não se atrapalhar. Tranquilo? Vamos seguir. Então agora a gente vai trabalhar com o processo de decomposição de funções. E o que é isso, professor? Observe, eu tenho a f de x, tenho uma função composta de f com g e quero saber quem é a g de x. Eu não tenho as duas funções para compor. Eu tenho uma das funções, o valor da função composta já, e eu quero saber qual é o valor da outra função. Como é que a gente faz então? Observe o seguinte. A gente tem que a fog de x é 15x menos 7. Mas quem é a fog de x? A fog de x não é a f da g de x? Então, observe. Observem de que essa g de x aqui, ela é exatamente o que? O x da minha f. Então, se eu pegar essa g de x aqui e colocar no lugar desse x aqui, e fizer 3 vezes a g de x menos 4, esse resultado tem que dar o quê? 15x menos 7. De novo, ó, a g de x aqui, ela está ocupando o lugar do x da f. Observe, não é f de x. Aqui eu tenho a f de g. Então, esse g ele está ocupando o lugar desse x, que é exatamente esse x daqui. Então, a gente vai substituir esse g daqui por esse x, tá? Então, a gente vai fazer 3 vezes g de x menos 4, vai ser igual a 15x menos 7. Então, aqui a gente tem 3 vezes a g de x menos 4 é igual a quem? A f da g de x. Mas a f da g de x quem é? 15x menos 7. Então, a gente tem que 15x menos 7 é igual a 3 vezes a g de x menos 4. Agora, passe esse 4 para o outro membro, né? Então, como é que a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar com 15x menos 7 mais 4 é igual a 3 vezes a g de x. Menos 7 mais 4 dá menos 3. Então, a gente vai ficar com 15x menos 3 é igual a 3 vezes a g de x. Passa esse 3 para o outro lado dividindo, a gente vai ter o quê? Que
3 vezes a g de x é igual a 15x menos 3, né? Só fiz o que? Na verdade, eu nem dividi, né? Eu passei para o outro lado, os dois membros, né? Troquei de membro, então não precisa trocar de sinal, porque eu troquei tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Né? Passei o que estava aqui ó, no segundo membro, passei para o primeiro, o que estava no primeiro membro, passei para o segundo. Então não precisa trocar de sinal, tá? E aí nós vamos ter o quê? Que g de x vai ser igual a 15x menos 3 sobre 3. 15 dividido por 3 dá 5. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então nós temos de que a g de x vai ser igual a 5x menos 1. Eu peço que vocês parem o vídeo agora e deem uma olhadinha para conferir se de fato a g de x tinha esse valor. E vocês vão verificar de que de fato realmente ela tinha esse valor, tá? E a gente conseguiu chegar no valor da g de x. Então, só recapitulando, quando eu tiver a f da g de x e quiser a g de x, ou seja, eu quiser a função de dentro, né, basta substituir o que no lugar dessa função daqui, esse x aqui pelo valor da função g de x e igualar o que? Igualar a minha função composta. Beleza? Tranquilo? Seguindo. Bem, agora a gente vai trabalhar com uma propriedade de função composta que vai ser muito importante para a gente fazer o nosso próximo exemplo, tá? Observe o seguinte, eu tenho a f e tenho a g, tá? E quero a f composta com a sua inversa, a g composta com a sua inversa, a inversa composta com a sua função, a inversa composta com a sua função. A gente vai observar de que todas elas vão dar exatamente o mesmo resultado, tá? Essa é uma propriedade da função composta com a sua inversa. Toda função composta com a sua inversa, o resultado sempre será igual a x. Tá? A gente vai ver isso aqui agora. Então vamos lá. Vou fazer aqui a f composta com a inversa de f. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é quem é a inversa da função f. Né? Como é que a gente faz a inversa? Então eu tenho aqui a função. Para fazer a inversa, a gente vai chamar f de x de y, né? E aí a gente tem que y é igual a 3x menos 4, o que é y vira x, o que é x vira y, a gente já viu isso, e agora eu vou calcular o valor do novo y. Né? Então 4 passa para o outro lado, a gente vai ficar com x mais 4 igual a 3y, logo y vai ser igual a x mais 4 sobre 3. Essa é a minha função inversa. Então vamos fazer agora a composição dessa função, da função f, com a função inversa. Então eu quero, na verdade, a f de quem? Da inversa. Quem é a f da inversa? É a f de x mais 4 sobre 3, que é a função inversa. Quem é a f de x mais 4 sobre 3? No lugar do x da f, eu vou colocar esse valor. Então vai ficar 3 vezes x mais 4 sobre 3, menos 4. Esse 3 daqui com esse 3 cancela, então a gente vai ter de que a f composta com a sua inversa vai ser igual a x mais 4 sobre menos 4, né? Então eu corto esse 3 daqui com esse 3, então vai ficar aqui o que? X mais 4, menos 4. Então x mais 4, menos 4. Esse 4 daqui com esse 4 também cancela. E a gente tem então de que a f composta com a sua inversa é igual a x, conforme eu já havia predito a vocês, de que é uma propriedade de quando a gente compõe a função inversa com a função ou a função com a função inversa, esses resultados dão sempre iguais a x. Tá? Vamos seguir. Seguindo agora, o que eu tenho? Eu tenho a g composta com a sua inversa. Percebam que também vai dar o quê? Também vai dar x o resultado. Mas vamos lá. Vamos descobrir quem é a inversa da g de x. Então vamos lá, seguindo o mesmo processo. A gente tem que a g de x é igual a 5x menos 1. Então chamo g de x de y. E agora troco que é x vira y, que é y vira x. Então eu tenho que x é igual a 5y menos 1 e a gente descobre o valor do novo y. Então passa o menos 1 para o outro lado. Então eu tenho que x mais 1 é igual a 5y, passo y dividindo, então a gente, ou melhor, passa o 5 dividindo, né? E a gente tem que y é igual a x mais 1 sobre 5. Essa é a função inversa de g. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função, né, e vou compor com a sua inversa. Então a inversa vai ser o x, né, dessa função g, porque eu vou querer a g de x mais 1 sobre 5. A g de x mais 1 sobre 5 vai ser o quê? 5 vezes x mais 1 sobre 5 menos 1. Esse 5 com esse cancela, vai ficar x mais 1 menos 1.
x mais 1 menos 1 vai dar igual a x. Então, a gente tem de novo de que a composta da função com a sua inversa deu x. Isso é uma propriedade, tá? Sempre vai dar x. Sempre que você tiver uma função composta com a sua inversa, não precisa nem calcular, o resultado é x, tá? Bem, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a composição da função inversa com a função. Antes a gente fez o quê? A função com a inversa. Agora é a inversa com a função. A gente não precisa calcular de novo a função inversa, porque a gente já tem, né? A gente já tem a função inversa de f menos 1, a gente já calculou, que é x mais 4 sobre 3. Então, o que acontece? Observe de que isso daqui é f menos 1 de f. Então, no lugar desse x daqui, eu vou colocar quem? Eu vou colocar f. Então, aqui vai ficar o quê? No lugar desse x aqui, eu vou colocar 3x menos 4. Então, aqui vai ficar 3x menos 4 mais 4 sobre 3. E quem é 3x menos 4 mais 4? Menos 4 mais 4 vai embora, fica 3x sobre 3. 3x sobre 3, cancela o 3 com 3, vai ficar quem? Vai ficar x. Então, de novo, a composição da inversa com a função também é igual a x. Vamos seguir. Seguindo de novo, a gente tem a composição da função inversa de g com a g de x. A gente também já sabe quem é a inversa da g. A inversa da g quem é? X mais 1 sobre 5. Então, no lugar desse x daqui, eu vou colocar quem? Vou colocar a g de x, que é 5x menos 1. Então, isso aqui vai ficar 5x menos 1 mais 1 sobre 5. 5x mais 1 menos 1, mais 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar 5x sobre 5. 5 simplifica com 5. Então, isso aqui a gente tem que é igual a x. E a g inversa, composta com a g de x, é igual a x também. Então, isso daqui é uma propriedade. Sempre que eu tiver a composição da minha inversa com a função ou a minha função com a inversa, esse resultado ele sempre será igual a x. Tá? Vamos ver agora um outro exemplo de decomposição de funções. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui a função g agora, eu tenho a função composta e quero a f. Observe que antes eu tinha a minha função interna, eu tinha g de x, né? Ou melhor, eu tinha f de x, eu tinha a função externa. Né? Agora eu tenho a função interna. Tá? E aí como é que a gente vai fazer? Olha, eu sei que a fog de x ela é igual a 15x menos 7. E aí o que eu quero? Eu quero a f de x. Então eu tenho que transformar isso daqui de alguma forma em x. Como é que eu faço para transformar em x? A gente acabou de ver de que se eu fizer a composição de uma função com a sua inversa, o resultado disso dá igual a x. Então basta eu fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a função f da g menos 1 de x. Porque quando eu fizer essa composição de g com g menos 1, o que vai acontecer? Esse resultado daqui ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a x pela propriedade que a gente viu anteriormente. Tá? Então, como é que fica aqui o resultado? Vamos lá. Ó, a g de x ela é igual a 5x menos 1. Né? Então, a gente vai fazer a inversa. A gente já poderia ter pego a inversa direta, né? Porque a gente já calculou. Tá? A inversa da função g de x ela é igual a x mais 1 sobre 5. Tá? Então, o que eu vou fazer? No lugar da g aqui, a gente vai colocar essa função e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Olha só. Então, eu tenho aqui de que eu quero a f da g menos 1 de x. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou colocar esta função daqui, que é a função inversa, no lugar desse x daqui. Observem, ó, a f da g menos 1. Né? Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? Vou colocar x mais 1 sobre 5. Então, vai ficar 15 vezes x mais 1 sobre 5 menos 7. E aí eu vou ter o resultado da f de x direto. Tá? Então, aqui ficou 15 vezes x mais 1 sobre 5 menos 7. Esse 15 com esse 5 a gente simplifica, vai ficar 3 aqui na frente. Né? Fazendo a distributiva, a gente vai ter 3x mais 3 menos 7. Então, aqui eu tenho que a f, seguindo, né? Eu tenho aqui a f da g de x mais 1 sobre 5, que isso daqui, na verdade, é a g menos 1, né? Então, isso aqui, g menos 1 vai dar x, é igual a quem? É igual a 3x menos 4.
Mas quem é a g da g-1 é x. Então isso daqui, na verdade, nada mais é do que a f de x. Tá? Então a gente pode dizer de que a f de x é igual a 3x menos 4. Na próxima aula nós vamos trabalhar alguns exercícios a respeito dessa parte de composição de funções e decomposição de funções e aprenderemos um pouco mais a respeito desse conteúdo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço!